Dizia só o leite da manhã não tá dando. Aí Vamos lá, Helena Brum, falamos de Internacional e Juventude, bora falar do jogo de domingo, que é o jogo do Grêmio contra o Caxias. Diga lá, Helena. Pois é, o Grêmio que enfrenta o Caxias nesse domingo a partir das 8h30 da noite na Arena. E o time que enfrenta o time da Serra Gaúcha deve ter algumas alterações em relação ao que enfrentou o Brasil de Pelotas na quarta-feira. A primeira é a de Rodrigo Eli, que levou uma pancada na última partida no pé direito e, apesar de não ter lesão constatada, se torna uma dúvida para a partida. A outra é uma novidade. Gustavo Cuejar pode sim fazer a sua estreia nesse domingo contra o Caxias na Arena do Grêmio. Muito bem, vamos lá. Grêmio e Caxias, o jogo de domingo. Eu vou deixar o Guimarães dar uma respirada, mas depois eu vou perguntar para ele, Guimarães, se o Grêmio também tem obrigação, né? De vencer o jogo contra o Caxias. Evidente que tem. Pode perder. Segura. Mesma coisa que falei pro Inter. Mesma coisa, não tem obrigação, você não vai ser o perder, Caxias, tá pode tudo certo. perder, Vamos lá. Não pode, Bruno não deve Soares, perder, é diferente. Bruno Soares, vocês que entregaram pro Flamengo lá em 2009, qual é a tua opinião sobre Grêmio e Caxias domingo, Bruno Soares? Cara, primeiro assim, o Grêmio ele precisa apresentar algum tipo de melhora, mas eu sigo na mesma linha do Inter. O Grêmio ele precisa vencer por se tratar de um jogo em casa. O jogo do Grêmio, obviamente, não é mais difícil do que o Inter. Pelo contrário, o Juventude é um adversário de Série A. O Grêmio ele precisa vencer. O torcedor do Grêmio vai se fazer presente na arena. Não sei em que volume, mas é importante esse apoio. O torcedor ele está entendendo o momento em relação ao Quinteiros. Eu não vejo nenhuma crítica ao treinador nas redes sociais. O que se pede é que a direção acelere o processo de contratações. Hoje existem muitas dificuldades. O Mike realmente não tem condições de ser titular do Grêmio. O Grêmio tem 2 pontas apenas para jogar. Quando tem que substituir o Edenilson, tem que jogar pelo lado. E isso é um problema. O Grêmio precisa fortalecer. Mas como que tem, precisa melhorar pelo menos minimamente. Não foi bom o que se viu na estreia contra o Brasil de Pelotas. A gente falou aqui, o meio-campo do Grêmio, que estava mais organizado, é verdade, mas que não tem as características para ter a bola. E o Grêmio jogando em casa vai precisar ter a bola. Eu, por exemplo, não jogaria com Dodi, tá? Sim. Eu iria com PP. Sim. Eu iria com PP. Coloco o PP com Vilhaçante e jogaria com Monsalve no lugar do Cristal. Perfeito. Então, pergunta pro Pedro Espinosa, rapidinho, Pedro Espinosa. Claro. O Pedro Espinosa, eu sei ali a rua que ele mora, ali, a Doutor Timóteo, ele tem um apartamento, um duplex, tem 4 quartos. E ele tem o quarto da esposa dele, o quarto da Belinha, um escritório e um outro quarto. E o meu. Esse é o outro quarto. Porque ele vai lá pensar, criar os personagens dele. As paredes do Pedro Espinosa, todas elas são decoradas com calendários de capas da Playboy lá da década de 80, 90. Sim. Então Pedro Espinosa vai lá nesses calendários e ele está assim, ó, hoje é 24 de janeiro, e ele está arriscando quando que o Quinteiros vai ser demitido. Ele está secando o Quinteiros. Ele está secando o Quinteiros. Secando o Quinteiros. A capa que está arriscada é da fogueteira. Ele tá desde a estreia do Grêmio dizendo: o Quinteiros não vai durar 2 rodadas, o Quinteiros não vai durar 3 rodadas, o Quinteiros vai cair a qualquer momento. Amanhã vai ter que riscar da Magda Kotroff. Não. Tem algumas. Tem a da ida do vôlei, da Karen. Cara. Bom, vamos lá. Cara, vazou uma conversa no WhatsApp do Pedro Espinosa com o Renato. Ele mandou uma mensagem pro Renato ontem de noite. Isso. E aí, já descansou o suficiente? Isso. A secação do Pedro Espinosa com o Quinteiros é um negócio impressionante. Lembra que depois eu tenho que parabenizar Bruno Soares. Vamos lá, se não fizer o que está na cartilha, que é vencer, e se não fizer a mudança no time de um dos componentes que foi citado pelo Bruno, que é o caso do Monsalve, teremos problemas. Teremos. A torcida não vai ter a paciência. A torcida do Inter, que já está perdendo um pouco da paciência, vai acontecer a mesma coisa com o Grêmio. Exatamente a mesma coisa. É o Grêmio titubear, é o Grêmio tropeçar, é o Quinteiros não fazer o que tem que fazer, que é colocar o Monsalve a jogar. Pronto, cara, tá feito. É isso, cara. O Guimarães, o torcedor não tem paciência. Sabe por quê? No caso do Inter, a fila de títulos. No caso do Inter, a gente reforça a fila de títulos. Cara. A fila de Entre outras coisas, no caso do Grêmio. A gente reforça esse discurso para o torcedor não ter paciência. O torcedor deveria compreender algumas coisas. No caso do Grêmio, é a defesa do cinturão, velho. Eu falei ontem aqui. Para com isso, Pedro. Não paro, não. Sabe por que tem que parar? Só, eu vou te dizer. O Bruno disse que não tem. O Bruno disse que os torcedores não têm criticado o Quinteiros. Eu já vejo diferente. Já tem uma pequena movimentação chamando o Quinteiros de Renato que habla, por exemplo. Já vi, eu li.
Não, mas aí o cara quer engajamento, mas acho que foi pela escalação. O cara quer talvez, engajamento. Eu quero cumprimentar o Bruno. Agora eu desprezo essa tese. O cara chegou ontem, tá conhecendo os jogadores, ele pediu um tempo e ninguém faz isso com o profissional do futebol. Não existe isso. Eu sou apaixonado pelo meu clube, isso. eu tenho que cobrar mesmo. Não existe, eu tenho que fazer o que eu quero. O Ernest falou ontem que ele tem que se situar onde ele tá. Que absurdo discutir o Quinteiros com 2 jogos, Pedro. Não tô Desculpa, um jogo. Peraí, um jogo. Caso aconteça o segundo, eu tô discutindo. Eu tô dizendo o que vai acontecer. Eu não tô discutindo o Quinteiros. Eu tô dizendo o que vai acontecer. Não posso aceitar. Mas é o torcedor, cara. Eu quero cumprimentar o torcedor, Bruno. cara. Quero cumprimentar o Bruno Alexandre. Não sou eu. Quando tu vem de analista, aliás, pode receber chance como comentarista. Tu quando vem de analista... Sabe o que isso significa, né? Tá precisando de alguém na escala. Algum engate, velho. Quando tu acha que é um elogio, pro show. Como analista, quando tu vem com o cérebro, um cara inteligentíssimo, quando tu manda tu vem muito com bem. o cérebro. Mas essa é a crítica de quando tu vem sem o cérebro. Mas cara, tu passou por isso com o Fabiano Brasil, que disse que tu te vestia mal. Sim. Quando ele fez um convite a um gerente de uma loja de roupa masculina, dizendo o seguinte, o Guimarães agora tá na TV, tá precisando de umas roupinhas melhores. O que ele fez contigo, tu tá fazendo com o Bruno. Bruno, às vezes, pega o coração e aí ele coloca na ponta da fala para justificar algumas coisas. Quando tu vem de analista, tu é brilhante. Carlinhos. O que tu gostou? Qual foi a tese? Do PP, o Vijaçante, concordo muito contigo. Eu acho que o PP dá mais ganho de qualidade de futebol. Monsalve tem que jogar. Monsalve tem que jogar. Já está sendo falado isso. Quinteiros, bota o Monsalve. Eu colocaria os dois. Bota o Monsalve no lugar do Cristal. Tira o Cristal do time. No lugar do Pavão. Tira o Pavão. O Pavão não jogou nada no último jogo. Ali, ó. Vamos responder o GC da mesma forma que tentamos responder com o Inter, né? O Quinteiros está certo em pedir calma ao torcedor. O que tu disse ontem? Deixa eu só completar. O Quinteiros está certo em pedir calma pro torcedor. Sextou no Donos. Pro torcedor, porque existe um início de trabalho. É difícil mesmo manter em 2 semanas, ou manter em 10 dias, ou em 2 jogos, algo de evolução, ou mostrar, né, não manter. Só que a questão, nós estamos avaliando aqui tática, técnica e o dia a dia. O dia a dia da arquibancada. Hoje, o Grêmio, ele é o terceiro do seu grupo com 1 ponto. Se ele não vence esse jogo, ele também ou para no 1 ou no 2. Imagina, se ele já é o terceiro hoje com dificuldade, ouve bem, a Guimarães. pressão aumenta ainda mais. Ouve bem. Hoje o Grêmio já está pressionado por vencer. Porque da mesma forma que o Inter está pressionado por vencer. Exato. Não é, se o Inter não vence o jogo, não é uma terra arrasada. Não precisamos demitir o Roger. Não é aquela coisa. E eu li também isso, já que o Pedro está dizendo de ler, né? No chat do Vozes do Gigante. Já teve, né? Acabou o gás da Coca. Viu? É o gás aí. Velho, pelo amor... Só que eu também acho um absurdo o Carlos Guimarães. Eu também leio de vez em quando, tá? Eu também sou um cara que gosta de livrinhos bonitinhos. Nunca disse o contrário. Agora, não vem que eu já vi tu fazendo stories com vidro plastificado dizendo que terminou de ler. Vamos ver com essa conversa aí. Ernest, eu acho o seguinte... Vocês conseguem o paralelo da parada? Perfeito. Eu só quero trazer uma diferença. Claro que sim, uma diferença porque ele está falando, Guimarães. Mas a questão é que tu, agora falando bem sério, tu tem o teu lado analista como um excelente jornalista que és, e o teu lado torcedor como um cara super apaixonado pelo Inter. Eu vou te dizer o seguinte. E tu tem que colocar pro nosso telespectador as duas coisas. Perfeito. E fiz isso. Os dois e agora eu, por uma opção de carreira, talvez, tenha esse distanciamento da arquibancada para poder me situar como somente um analista. Essa tua fala me deu a deixa que eu queria aqui, tá? Esse programa tem alguns méritos, né? E nem tantos méritos assim. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente erra. Esse programa tem um propósito, conversar com o torcedor. Exato. E ele tem um formato aqui que ele não é à toa. Né? Tu tem o analista, tu tem o repórter isento e tu tem os identificados. E o Ribeiro Neto. E mais o Ribeiro Neto. Que é uma categoria o que nós apresentamos aqui para o nosso público hoje foi o seguinte. Como geral. Esse pensamento aqui é o pensamento do torcedor. Perfeito. E está correto. Isso. O Guimarães veio com a ideia da análise.
O Bruno trouxe a informação baseada numa análise com o torcedor que talvez não vá conseguir encontrar o equilíbrio. Perfeito. Que não vai conseguir encontrar o equilíbrio. Só a diferença no que tu falou do Grêmio pro Inter, eu acho que tu foi corretíssimo. Só que quando a gente fala de pressão pro Inter, a gente fala do Roger, que foi o que tu disse. Alguns já estavam falando de Coca-Cola 3 litros. É o Roger, não, é o Quinteiros time. não tem essa pressão. O Quinteiros não porque tem. É o segundo jogo. Mas sabe quem é que se pressiona no Grêmio? A diretoria, que já está muito pressionada. Se o Grêmio não ganhar domingo, a pressão vai ser muito forte em cima da direção do Grêmio. Para reforços. Para reforços. Por qualidade. Aí sim. Vai ser muito forte a pressão. Eu concordo. Na terceira rodada nós vamos estar cobrando desempenho do Grêmio aqui, tá? Cara, mas é que aí que tá, Pedro. O torcedor, ele... cobrar do Quinteiros. Não tá é... louco pra cobrar do Quinteiros, ele tá louco? Eu tenho uma má vontade com o cara, velho. Mas não tem como tu olhar pra um time e tu ver que o Mike é o lateral esquerdo, que o Dodge é o volante, que o Pavon... Porque assim, ó, eu tenho algumas opções como eu alertava aqui, sentado, né? Porque o que se falava nas férias era o seguinte, ó, a partir de agora saiu o Renato, o Pavon vai virar um dos melhores atacantes do país, solução mágica. O Dodge é o grande camisa 5, todo mundo vai começar a desempenhar um futebol. Calma, o Quinteiros não é mágico. Bruno, deixa eu te dizer E o Quinteiros disse, inclusive, que a pré-temporada foi formada por parte física. Ele quase não conseguiu trabalhar o time. Ele pediu 4 a 6 semanas para colocar suas ideias. Perfeito. Então, gente, rapidinho, tem que ter calma. Rapidinho. Tu tá certo quando diz que a pressão no Quinteiros é diferente da pressão do Roger, porque ele está começando agora. Mas nós chegamos à sexta-feira e eu vou te dar razão agora na tese que tu defende desde segunda sobre a mochila. Independentemente de ser Quinteiros, é o Grêmio do ano passado que frustra a torcida. Então, para a torcida, e aí o Pedro tem razão, para a torcida, em algum momento, não vai ter a distinção para a paciência. Esse é o ponto. É um torcedor que já vem sofrendo no ano anterior. O Grêmio em si. Não, é isso que eu estou te dizendo. Mas isso não tem paciência mesmo. É isso. O torcedor, ele tá pé da vida com a direção. Não vai existir o que tu tentou colocar aqui da distinção entre Quinteiros, Grêmio, time, rendimento e direção. É difícil. É isso aí. É difícil, é muito difícil. O Quinteiros vai ser cobrado quando os reforços chegarem. Vamos lá. Se tiver um time bom, se ele não desempenhar com um time mais qualificado, ele vai ser cobrado.